Aleluia. Glória a Deus. Bom, como eu tinha falado, Tiago, esse é o irmão de Jesus. Não é Tiago, o discípulo, como diz, Tiago menor ou maior, louvado seja Deus. Mas só que esse Tiago, ele escreveu uma epístola, louvado seja Deus, ou seja, uma carta a todas as igrejas, que diz que no tempo dele, louvado seja Deus, tratava de assuntos práticos da vida cristã, ou seja, ele fala da pobreza, da riqueza, da tentação, do preconceito, o jeito de agir e de criticar o orgulho da humanidade, a paciência, a oração e fé. Ele põe acima de tudo a necessidade, não somente em crer, como também agir, ou seja, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós dizemos ter fé, mas nós não usamos a fé. Muitas das vezes nós, pela fé, sabemos o que fazer, mas nós não acabamos fazendo. Então Tiago, ele viu uma necessidade de escrever para todas as igrejas, ou seja, as igrejas formadas por gentis e as igrejas formadas pelo povo judeu. Esse Tiago, louvado seja Deus, além dele ser irmão de Jesus, ele foi um dos principais, ou o principal pastor de Jerusalém, louvado seja Deus, entre Pedro, Paulo e os outros demais. Ele estava sempre à frente, louvado seja Deus. Mas como nós acabamos de ler, ele fala no texto sobre a acepção de pessoas. Tiago, ele estava aqui admoestando a igreja, e ele estava também corrigindo-a. Por quê? Porque naquela época as pessoas, elas privilegiavam mais os ricos, ou seja, as pessoas que elas entravam bem vestidas dentro da igreja, eles acabavam que por si privilegiando, dando os melhores lugares para sentar. Quando a pessoa chegava bem vestida, ela queria que aquela pessoa sentasse ao seu lado. E quando, louvado seja Deus, chegava algum pobre, um maltrapilho, alguém que, louvado seja Deus, não tinha uma riqueza, ou aos olhos humanos nada de bom a oferecer, eles procuravam se afastar, fazer acepção de pessoas. Note-se que Paulo, ele vai admoestar, ele vai corrigir a igreja acerca da Santa Ceia, quando as pessoas, elas levavam os seus alimentos, e por levar os seus alimentos, eles escolhiam aquelas melhores pessoas para agradar, e todos comiam, mas aqueles que não tinham nada para comer, eles acabavam entrando e voltavam para casa com fome. Por isso Paulo, ele necessitava corrigir a igreja ali acerca da Santa Ceia. Quando Paulo vai dizer, louvado seja Deus, que ele estava ouvindo que muitos estavam ali comendo tudo, aí ele diz: olha, se vocês querem comer, comam em casa. Se você quer se saciar, sacie-se em casa, porque aqui estamos representando, louvado seja Deus, o corpo e o sangue de Cristo. É algo simbólico, mas o povo, ele fazia aquilo para poder agradar algumas pessoas dentro da igreja. E Tiago, louvado seja Deus, ele nota assim, que precisa chamar a atenção do povo a não fazer acepção. E ele diz: além de transgredir, é pecado, porque tropeça em uma lei quando você faz acepção de pessoa. Ele diz: não adianta você não adulterar, mas matar, porque você acertou em uma, mas errou em outra. E aí Tiago, louvado seja Deus, ele corrige a igreja.
Algumas pessoas dizem que nós devemos pregar aquilo que nós vivemos. Entenda uma coisa aqui, Paulo muitas das vezes ele não viveu tudo que ele pregou. E até às vezes o que ele pregou, ele acabou desfazendo. Paulo, uma vez, ele levantou um concílio, porque o povo estava dizendo que para ser salvo era necessário circuncidar-se. E Paulo, ele junto com Barnabé, vai formar um concílio com Pedro, esse Tiago, que é o irmão de Jesus, para que chegasse-se a um acordo que as pessoas lá na frente não precisassem circuncidar-se, porque o povo judeu eles diziam que os gentis precisavam ser circuncidados pela lei de Moisés, mas Paulo e Barnabé vai dizer, pela lei de Moisés não precisa mais circuncidar-se para ser salvo, porque agora somos salvos por Cristo Jesus. E aí louvado seja Deus, ele forma-se esse concílio. Primeiro Pedro fala, e depois Paulo e Barnabé falam, e por último quem fala Tiago, o que denota-se que esse Tiago, ele era uma pessoa muito importante ali. Mas só que esse mesmo Paulo, que fez um concílio para dizer que não precisava circuncidar-se, quando ele vai fazer um trabalho missionário em outro lugar, onde ele é caçado, algumas pessoas dizem, olha, aqui nós estamos tendo um problema. É porque é um povo judeu que eles estão pedindo que as pessoas façam coisas que não é para fazer. Você agora o que é que faz? Você entra e circuncida alguns homens para que eles notem que você também conhece da lei, que você pratica a lei. E Paulo ele vai circuncidar. Ou seja, Paulo pregou uma coisa e acabou fazendo outra. Mas Paulo, louvado seja Deus, ele pagou por isso. Ele foi preso, adoeceu na prisão. Quero que os irmãos entendam, quando as pessoas dizem que nós devemos pregar o que vivemos. Acerca disso, louvado seja Deus, que nós devemos pregar que Cristo salva porque Ele realmente salva, que Cristo cura porque realmente Ele nos curou, que Ele liberta porque realmente Ele nos libertou. E não que Jesus dá chave de carro e que Jesus oferece casa, se Ele quiser. Mas a Bíblia diz que o homem viverá no suor do seu trabalho. Entenda, louvado seja Deus, que Tiago, ele caminha, louvado seja Deus. Tiago, ele vai caminhar agora por um caminho totalmente diferente a qual quando Jesus estava vivo. Por quê? Porque Tiago, além de ser irmão de Jesus, crescer com Jesus, louvado seja Deus. Quem aqui é filho único? Ninguém, né? Então vocês vão compreender o que é que eu vou dizer. Quando nós observamos que a mãe ela tem uma atenção, ou o pai ela tem uma atenção especial para o filho, logo aquele filho que ele não tem aquela atenção especial, cria nele-se ciúmes, cria nele-se algo que parece que ele é inferior àquela pessoa. E Maria, louvado seja Deus, ela tinha um olho especial para Jesus. Por quê? Não estou dizendo que ela amava mais Jesus do que os seus outros filhos, mas porque ela sabia que Jesus ele era o Messias. O anjo tinha falado com ela, o anjo tinha falado com José, e por causa de Jesus dera muitos livramentos a ele, mandando para que saísse de Belém e que fosse para Jerusalém, e que fosse para o Egito, e que saísse do Egito e tornasse para aonde eles tinham saído.
Mas aí, louvado seja Deus, é que pega. Por quê? Porque Tiago, ele não compreendia isso. E os seus outros irmãos. A primeira vez, louvado seja Deus, que o nome de Tiago é mencionado, está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, que vai dizer, louvado seja Deus, que quando Jesus ele está ministrando, aí alguns lá vai dizer, de onde vem tanta sabedoria? Não é este filho do carpinteiro, filho de Maria, e seus irmãos são José, Tiago e Judas? É a primeira vez que o nome de Tiago ele é mencionado. Aí você vai entender, louvado seja Deus, que Jesus ele tinha um irmão chamado Tiago, mas que por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não diferenciava em coisa alguma, porque viver dentro de uma casa onde as pessoas não acreditam em você, não acreditam no seu potencial, viver, louvado seja Deus, onde você está, onde as pessoas elas começam a fazer acepção, porque eu acredito que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias. Por quê? Porque Jesus ele veio de uma família pequena. Apesar dele ser, louvado seja Deus, um empresário, um carpinteiro, ele não trabalhava para ninguém, mas ele dizia o seu próprio negócio, algo que o seu pai José passou para ele. Mas naquele tempo, louvado seja Deus, entenda uma coisa. A Bíblia não vai dizer que José tinha morrido, mas por não mencionar o nome dele, acredita-se que ele já tinha morrido. E por Jesus, louvado seja Deus, exercer a profissão de carpinteiro, que ele, por ser o primeiro homem, louvado seja Deus, da casa, ele tinha que sustentar a sua família. Então Jesus, ele vai exercer a função de carpinteiro. Mas só que nós podemos deduzir que aos 30 anos Jesus ele vai iniciar o seu ministério. E logo ele vai deixar de exercer a sua profissão de carpinteiro. Ou seja, eu acredito que para os seus irmãos, Jesus ele estava deixando para trás, abandonando a sua família. Mas só que a Bíblia vai dizer que aquele que deixar seu pai, mãe, filhos, família, por amor do reino, receberá o seu galardão. Muitas das vezes nós vivemos apegados. É claro que tem pessoas que ela prefere passar o dia inteiro dentro da igreja, mas renunciando à sua própria família. E a Bíblia vai dizer também acerca disso, que aquele que não ajuda os da casa, nega a fé. Mas entenda, nós devemos oferecer tempo, mas primeiramente está o reino dos céus. E Jesus ele entendia para que ele foi chamado e para o que, louvado seja Deus, ele tinha que fazer. Então Jesus ele vai caminhar, ele vai ser batizado, ele vai ser levado ao deserto, vai ser tentado e vai começar a exercer o seu ministério, curando, pregando, pessoas sendo libertas. Mas só que mesmo Jesus ele sendo falado por todos os lugares, a sua família não acreditava nele. A sua família não acreditava em quem Jesus era e quem Jesus podia fazer. Então, louvado seja Deus. Chega-se um tempo em que Jesus ele vai entrar dentro do templo e ele com algazarra ele vai destruir algumas coisas que estavam ali, porque pessoas estavam vendendo.
fazendo a casa de Deus de comércio. E Jesus, ao destruir, ele sai e vai para um lugar pregar. Só que ele vai chegar para os irmãos de Jesus, para a família de Jesus. Jesus, ele está louco. Ele entrou no templo e saiu quebrando as coisas. Só que Jesus, ele está pregando em uma casa, onde, louvado seja Deus, quem chegava não podia conseguir chegar até ele. E a sua família se direciona até ir a Jesus. Só que quando chega lá, eles não conseguem. Eles pedem para que alguém chegue até Jesus. Louvado seja Deus. Só que Jesus, ele vai levantar e dizer: aqui estão os meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs. São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Eu acredito, louvado seja Deus, que foi a primeira semente que Jesus, ele implantou dentro do coração de Tiago. Por quê? Porque uma certa vez, louvado seja Deus, e estava acontecendo uma festa. Só que Jesus, ele sabia que se ele fosse para a Judeia, ele iria ser morto. Aí a Bíblia diz que os irmãos de Jesus olham para Jesus e diz: sobe para a Judeia, porque não há quem queira ser reconhecido, que vá e fique e se esconda. Só que Jesus diz: ainda não é o meu tempo, e vós não pode perceber. Ou seja, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, mas queriam empurrar Jesus para a morte. E não é diferente, louvado seja Deus, no tempo de hoje. Pessoas que não acreditam no meu e no seu ministério, mas louvado seja, que tentam nos levar ao precipício. Pessoas que estão tentando, louvado seja Deus, fazer com que eu e você morra espiritualmente. E pode ser essas que estão ao nosso lado, que cresceu junto com a gente. Pode ser aquela mesma pessoa que no mesmo tempo que você aceitou Jesus, aceitou também. Aí, louvado seja Deus. Entenda que Jesus, ele vai caminhar. Nem por causa disso Jesus parou de expulsar demônios, parou de curar pessoas. Não vai ser a primeira palavra que vai lhe abater, mas você use ela como degrau. Talvez as pessoas não acreditem no seu ministério, mas não é por causa disso que você deve parar. E Tiago, louvado seja Deus, ele ainda prosseguiu. Tiago, ele ainda caminhou, mas não com Jesus. Jesus seguiu com seus discípulos. Ainda que no meio deles havia um traidor, mas Jesus, todavia, esteve focado no propósito. Nós não podemos perder o foco do propósito, nem podemos tirar os olhos do alvo. Jamais, por momento algum, tire a atenção daquilo para qual foi o seu chamado. Muitas das vezes as pessoas fazem isso porque não acreditam no seu ministério. Outra das vezes é aquele momentâneo que dá brecha, como Pedro, que disse: Senhor, não deixarei que isso lhe aconteça. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus, ele entendia que Pedro não era o diabo, mas naquele momento ele deu a brecha. Por isso, Paulo, ele nos ensina a termos discernimento, a pedir discernimentos a Deus.
Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados e potestades do reino espiritual da maldade. Muitas das vezes você pensa que o irmão está se levantando contra a sua vida, que o vizinho da direita e da esquerda está se levantando contra a sua vida. E aí você quer tomar as atitudes com as suas próprias mãos. Jesus, todavia, ainda que o irmão aconselhasse ele a ir para o caminho da morte, ainda que ele pregasse, louvado seja Deus, e eles não acreditassem, você percebe que quando Jesus ele se levanta e vai dizer: olha, aqui estão minha mãe, meus irmãos e meu pai, minha irmã, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Em seguida, Jesus ele vai para a Judeia. Jesus ele vai para a sua terra. Você note que ele não abandonou a sua família. Mesmo ele dizendo que quem fazia a vontade de Deus eram seus irmãos, eram suas irmãs e eram suas mães. Porque tem muita gente que quer pegar essa palavra e dizer assim: olha, eu agora só vou viver para a obra. Minha família fica de lado, mas não. Jesus, depois que disse isso, ele foi visitar os seus irmãos, visitar a sua obra. É para que você entenda que devemos dividir o tempo de Deus e o tempo da família. Mas só que, como eu falei, Tiago ele era um homem que acreditava que ele era um dos principais entre aqueles ali. Ele aconselhava e ele estava sempre à frente do ministério ao falar. Mas o que é que você diz com isso, irmão? Eu quero dizer uma coisa para você. É que, ainda que estejam te perseguindo, ainda que estejam te empurrando para a morte, ainda que não acreditem no seu ministério, ainda que andem de contra você para tentar lhe acabar, seja como Cristo, não mude, porque através do seu testemunho, essa pessoa, louvado seja Deus, ela pode se tornar alguém especial no reino. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele vai aparecer para Tiago. Quando Paulo ele vai dar o seu testemunho, ele vai dizer que Jesus apareceu para alguns, apareceu para 500 pessoas, apareceu para Alfeu, e ele vai dizer que apareceu para Tiago também. Eu acredito que depois que Jesus ele plantou aquela semente lá em Tiago ele ainda não continuou seguindo Jesus. Ele não começou a seguir Jesus ali. Mas só que depois, Jesus morto, ele ressuscita e ele vai aparecer para Tiago, como ele apareceu para Paulo. E ali, eu acredito que a partir daí, Tiago ele vai começar a seguir a Jesus. Porque no livro de Atos, no capítulo 1, vai dizer que estavam todos reunidos em oração. E Maria, mãe de Jesus, estava lá também. Só que a Bíblia diz que todos estavam. Eu acredito que se a mãe estava, o filho também estava. Porque não há mãe que não queira um filho próximo, um filho perto. Se você está orando pela vida do seu filho, se você está orando pela vida de alguém, e essa pessoa ela tem se levantado, mas um desejo que você tem é que ela venha com você para a igreja, que ela sirva a Jesus juntamente com você. Continue orando e não desfaleça na oração,
Porque talvez, quem sabe, seja hoje, mas talvez seja só no tempo de Deus. Mas o importante é você não desistir. O importante é você não parar e não deixar de acreditar. Aí Tiago, ele vai ser alguém importante em Jerusalém. Ele vai escrever uma carta, epístolas, que vai começar a ajudar a todas as igrejas como agir. Talvez você esteja sem saber como fazer, ou sem saber o que fazer. Apesar de tomar muitos conselhos, e mesmo assim você continua sem o rumo. Mas se você usar uma bússola que você traz todos os dias, ela lhe direcionará para o caminho certo. Por isso que no livro de Salmos 1 diz: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E será como árvore junto ao ribeiro, que dará os seus frutos na estação própria. Cada dia você lê um pedacinho, você vai saber o que fazer. Porque muitas das vezes, irmão, nós queremos ser aquela pessoa que diz: usa o profeta hoje, e nós não lemos a Bíblia. Pedimos que Deus envie alguém para nos dar resposta. Só que o próprio Deus, Ele quer nos dar resposta. Tem gente que pega a Bíblia e quer fazer como algo da sorte. Fala comigo aqui, Deus. Aí abre. E se cair naquela página que diz e falar sobre morte, você vai viver o dia todo atribulado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas se você buscar todos os dias meditando na lei do Senhor, pode ser qualquer hora, pode ser na primeira hora do dia, à meia-noite, na hora de dormir, você olha, lê ali, você vai passar o dia todo meditando naquilo que você leu. E até melhor, você leu ali e você vai passar o dia todo. Porque tem gente que escolhe, né, a hora matinal, assim que acorda. Tem gente que escolhe, louvado seja Deus, meio-dia, a hora que tem um tempinho no trabalho. Mas o importante é ler e meditar o dia inteiro. Porque assim você lê e pergunta a Deus. Louvado seja Deus. O que Deus falou naquela palavra, o que Ele queria dizer, qual era o tempo e qual era a circunstância. Louvado seja Deus. E Tiago, após ver Jesus, acredita-se que ele usou ali o seu ministério, começou a pregar, a ensinar e tornar-se alguém importante dentro da igreja. E nós sabemos que a igreja é um corpo, onde Cristo ele é a cabeça. Eu não sei se você é daqueles que diz que eu sou a igreja e que não precisa todo dia estar junto. Mas se o meu braço escolher o dia de trabalhar e dizer hoje eu estou de folga, só vou trabalhar com um braço. E se eu disser, meu coração dizer hoje eu não vou trabalhar, o que é que vai ser de todo o meu corpo?
Tem gente, irmão, que escolhe o dia até de ir para a igreja. Eu não sei se está tendo algum problema comigo. Eu acho que no dia que eu prego, a igreja fica vazia. Não sei se minha palavra é dura ou branda. Não sei se está agradando os irmãos, mas o bom é que eu prego a palavra. Eu tenho notado isso, mas eu tenho apresentado em orações. Porque pela palavra que vós sois salvos. Né? E a gente escolhe o dia de vir para a igreja. Escolhe o dia que o pregador, hoje o pregador tal. Aí vai. Mas no dia que o pregador, um presbítero geral, aí os irmãos não querem vir, não sei. O que é que acontece com a igreja? Mas eu acredito que não seja só o problema dessa igreja, não. Eu acredito que seja o problema de outras igrejas também. Porque a gente vê, quem é que vai ter culto lá hoje? Quem é que vai pregar? Eu não vou não. Talvez Paulo ou Tiago, ele era cansado de ver Jesus todo certinho dentro de casa. Você imagina, ó, José todo certinho dentro de casa irritava os irmãos. Quando os irmãos faziam alguma coisa errada, José ia contar para o pai: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí os irmãos de José se irritavam com José. Ele não queria ele por perto porque queria andar errado, irmão. Queria fazer as coisas erradas e sabia que algum dia que José era dedo duro. Mas só que se eu, irmão, não lhe chamar a atenção no que você está fazendo de errado, o seu caminho vai ser para a morte. E se eu lhe amo, eu tenho que lhe chamar a atenção, eu tenho que lhe repreender naquilo que você faz de errado. E entenda, louvado seja Deus. Eu acredito que Jesus, dentro daquela casa ali, certo e perfeito como ele era, Tiago olhava assim, Judas olhava assim, José olhava assim. Eu falava assim, esse mundo não dá para brincar com a gente, não. E às vezes até a brincadeira, né, que a gente que é criança gostava de brincar de bater. Aquelas brincadeiras que o pai, mas a mãe repreendia. E Jesus, por certo e perfeito, é claro que ele teve infância e que ele brincou, louvado seja Deus, como uma criança normal. Mas eu acredito que aos olhos de José não ia bem ter alguém perfeito do seu lado. Acho que a luz de Jesus incomodava eles. Por isso, eu acredito que eles não acreditavam no ministério de Jesus. E a todo tempo Jesus era desacreditado por eles. Mas Jesus disse que profeta na sua casa ou na sua pátria não tem honra. Aleluia. E é por causa disso que você vai parar de pregar. É por causa disso que você vai parar de evangelizar. É por causa disso que vocês vão parar. Aleluia. Glória. Não se frustre com as palavras ofensivas para tentarem lhe destruir, mas usem elas como estímulo para seguir em frente. Se está incomodando, algo de bom você está fazendo. Paulo ele vai dizer às mulheres que seja um testemunho dentro dos seus lares, sem falar, para que ganhe os seus esposos. Eu imagino que quando Paulo ele vai falar isso aí, é porque as mulheres elas traziam muitas queixas a ele acerca dos seus maridos. Mas ele não quer vir para a igreja, mas ele não quer ajudar, mas eu já pedi. E aí Paulo ele vai dizer: se cale e ore, seja um testemunho calado e ganhe seu marido dessa forma. Mas só serve para as mulheres? Tiago ele vai dizer que nós devemos ser tardio no falar e cedo no ouvir. Mas
Tem hora que eu só ouvi demais, a língua fica doidinha para sair, né, irmão? Mas retém a língua, porque dela sai a vida e a morte. Uma palavra que você der, ela não pode ser voltada atrás. Ainda que você peça mil desculpas, se feriu, louvado seja Deus. Se feriu, é só Jesus para curar e sarar aquele coração. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. No versículo de oração, nós temos 15 minutos ainda para orar. Louvado seja Deus. E eu tenho 5 minutos ainda para fazer uma oração aqui. E eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja. Deus, pelo intermédio da tua palavra, a qual foi ministrada, eu quero orar pela vida deles, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Que se entrou alguém enfermo, que saia curado. Que se entrou, meu Deus Pai Todo-Poderoso, alguém desesperançoso, que o Senhor possa trazer a esperança a esse coração. Se estava desacreditado, que possa acreditar, Espírito Santo de Deus e Pai. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus todo-poderoso. Assim como Tiago não acreditava no ministério de Jesus, mas depois ele tornou-se alguém importante para o reino. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus de poder e de glória, sobre estas vidas que estão aqui, se estão sendo desacreditadas no seu ministério, que eles não venham, meu Deus amado, poder lançar fora o seu ministério, mas sim prosseguir em frente ao alvo, ao qual é Cristo Jesus. Que eles não possam esconder os seus talentos, e que eles não possam, meu Deus amado, meu Deus querido, enfraquecer na fé, mas continuar perseverante em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, meu Deus querido, vocês estão sendo aborrecidos dentro do seu lar, dentro do trabalho, pela vizinhança. Deus amado, meu Deus querido, eu te peço, ainda com a tua providência nessa noite, mas sustenta os teus filhos com as tuas mãos poderosas. Deus amado, meu Deus querido, que todos aqueles que perseguem, todos aqueles, ó Deus amado, meu Deus querido, que os afrontam, possam ser como Paulo, ter um encontro contigo e também tornar-se alguém importante, precioso para o reino. Porque esse é o seu desejo, ó Deus, que todos não se percam, mas tenham uma vida eterna. Por isso eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.